Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Mais um dia de ouvirmos a mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: Tu lhe dirás, assim diz o Senhor, quando os homens caem, porventura não se erguem mais? Quando uma pessoa se desvia do caminho, não lhe é possível retornar a ele? Glórias a Deus. Irmãos, aqui a palavra de Deus diz quando nós erramos, quando nós desviamos do caminho, não é possível retornar a ele? Li uma tradução que diz, se o homem cai, se o homem erra, ele pode voltar, ele pode retornar. Mas para isso, irmãos, é preciso que realmente queiramos retornar. Deus está sempre de braços abertos. Deus está sempre nos exortando através da sua palavra. Deus está sempre nos dando sinais de que estamos no caminho errado. Principalmente quando nós entregamos a vida para Jesus, temos o Espírito Santo junto de nós. O Espírito Santo sempre testifica conosco que nós estamos no caminho errado, que nós desviamos do caminho, que nós estamos errando. E Deus nos dá a chance, nos dá a oportunidade de voltarmos. Quando os homens caem, porventura não se erguem mais, não é porque nós caímos que temos que ficar prostrados. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus está sempre pronto a nos levantar. É Ele quem diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e digo, não temas que eu te ajudo. Eu sou o Senhor que nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então, quando caímos, irmãos, nós temos que ter a certeza de que podemos levantar. E não é para ficarmos frustrados. Quando desviarmos do bom caminho, nós precisamos ter a certeza e a vontade de voltar para o caminho. De voltar para o caminho certo. E voltar para o caminho certo implica em começarmos do zero. Pararmos e voltarmos todo aquele caminho que fizemos errado para entrar no caminho certo. Percorremos todo aquele caminho para voltar para o caminho certo. Então vai demorar mais para nós chegarmos no caminho certo, porque nós desviamos, nós saímos do caminho, fomos para o caminho errado. Agora existe uma volta. E essa volta sempre é sacrificial, sempre é mais difícil. Porque nós, com o nosso livre-arbítrio, saímos do caminho e já estávamos percorrendo, e já estava dando tudo certo para nós chegarmos naquele alvo, no nosso objetivo, no lugar que queríamos ou precisávamos chegar. Mas quando nós erramos o caminho, temos que parar e voltar, com a certeza que não será uma volta fácil, não. Implicará em muitas coisas, implicará no arrependimento, implicará muitas vezes transpor obstáculos, implicará muitas vezes desagradar a outros, desagradar a nós mesmos, mas temos que voltar, porque nós conhecemos o caminho, nós estávamos trilhando por ele, nós sabemos que existe um caminho certo, então não podemos continuar no caminho errado. Que quando a gente erra um caminho e continua nele, a gente vai se afastando cada vez mais do caminho certo. E fica cada vez mais difícil de voltar. Então, como temos o Espírito Santo junto de nós, como o nosso Deus não nos deixa um só segundo, certeza que quando estivermos no caminho errado, nós saberemos que estamos no caminho errado. Porque o Espírito Santo nos convencerá, o Espírito Santo nos mostrará. Deus testificará conosco que estamos no caminho errado. É hora de parar. É hora de parar e ter na mente e no coração o desejo de voltar para o caminho certo. Não importa quão longa seja a estrada, quão difícil seja a estrada que vamos percorrer até chegar no caminho certo de novo. Mas nós temos que ter o livre-arbítrio e dizer para nós mesmos, eu vou voltar para o caminho certo. Não importa o que eu vou passar, não importa quem eu vou encontrar pelo caminho, não importa quem eu vou desagradar, não importa o quanto eu vou sofrer,
Eu conheço o caminho certo. Eu preciso voltar para o caminho certo. Voltar é recomeçar. Parar onde está e recomeçar a trilhar rumo ao caminho certo. Passando por todas as dificuldades que tivemos que passar. Abandonando todos aqueles atalhos que podem nos levar a supor que vamos chegar mais rápido no caminho certo. Não. A porta é estreita, mas nós temos que entrar por ela. Deixemos os atalhos. Vamos percorrer toda a estrada. Vamos passar por todas as dificuldades. Mas vamos voltar para o caminho certo. O caminho do arrependimento. O caminho do temor e temor a Deus. O caminho do comprometimento com a verdade, com a honestidade, com a dignidade, com o amor ao próximo, com o respeito ao próximo, com amor a si mesmo e, acima de tudo, com amor e temor a Deus. O caminho onde o Espírito Santo estará conosco, não o caminho em que andaremos sozinhos, porque o Espírito Santo não percorrerá esse caminho. Esse caminho, que o Espírito Santo não pode percorrer conosco, e Deus não pode estar de mãos dadas conosco, não é o caminho certo. O caminho certo é aquele que nós temos certeza que o Espírito Santo está nos guiando. Que Deus tomou nossa mão direita e está nos conduzindo. Que Deus está junto de nós. E isso, quando nós uma vez passamos pelo caminho certo, por mais que saiamos dele, por mais que nos desviemos, nós sempre vamos saber que ele existe, que ele está lá e que podemos voltar. Em Jeremias 4:1, a palavra de Deus diz: se queres voltar, Israel, é para mim que deves voltar. O caminho certo é sempre aquele que nos faz voltar a Deus, que nos faz voltar à vontade de Deus, renunciando nossa própria vontade, renunciando o nosso orgulho, a nossa soberba, pedindo perdão e perdoando de todo o coração, acertando as arestas, fechando as brechas que abrimos para Satanás com mentiras, com maledicências, com ódio, com raiva, com pirraça, com orgulho, com soberba, com vantagens ilícitas, com palavras e ofensas. Precisamos renunciar. O bom caminho é o caminho que o Espírito Santo percorre conosco. O bom caminho é aquele que nós sabemos que Deus está de mãos dadas conosco, nos conduzindo. Porque Ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E quando estivermos no caminho errado, o Espírito Santo nos alertará. Muitas vezes usando até uma pessoa para nos dizer: é hora de voltar. É hora de buscar o caminho certo. É hora de voltar para mim. Você está indo para um caminho de morte. É hora de voltar para o caminho de vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós não podemos e não poderemos chegar ao nosso objetivo da salvação, da vida eterna, de estarmos em plena comunhão com Deus, face a face com Deus, se nós não trilharmos o caminho certo. Se nós não nos arrependermos, não nos conscientizarmos que estamos por um caminho errado, parar e voltar. Voltar para o caminho certo, a despeito de todos os obstáculos, de todas as dificuldades, de todo o sofrimento que venhamos passar por um ato nosso que nos levou a esse caminho errado. Não dá para continuar no caminho errado, não dá. Porque esse caminho vai nos levar a um abismo e vai nos afastar cada vez mais do caminho certo. Ah, eu vou continuar aqui, lá na frente eu tento voltar, lá na frente pode ter alguma coisa. Não, pode não ter a oportunidade de voltar. Pode não ter um retorno. Então, você que está no caminho errado, para. Não fique esperando que haja um retorno lá na frente. Pode não haver. Pode não haver tempo, pode não existir esse retorno. Se você tem consciência que está no caminho errado, é hora de parar e voltar para o caminho certo. A despeito de sofrimento, a despeito de ter que se humilhar, de ter que pedir perdão, de ter que consertar situações, de ter que sofrer as consequências do tanto que você andou pelo caminho errado. Para.
e volta. Porque voltando para o caminho certo, por mais que doa, você sabe que está caminhando para Deus, para a vontade de Deus, para a vida eterna, para o caminho que realmente você deve caminhar. E se continuar no caminho errado, com a ilusão de que lá vai ter uma chance de voltar para o caminho certo, lá na frente você estará caminhando cada vez mais para um abismo e se distanciando cada vez mais do caminho certo, da vontade de Deus, dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Santo Espírito de Deus. Volta, volta. Se queres voltar, é para mim que deves voltar. É para Deus que devemos voltar. A despeito de circunstância e situação, cumprindo o propósito de Deus e deixando o Espírito Santo cumprir o propósito dele em nós. Amém? Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.